Para o escritor e professor Marcelo Bax, a literatura é uma das melhores formas de entender o mundo. Por isso, ele mostra como é possível conhecer a história do Rio de Janeiro através das obras de grandes autores brasileiros. E ainda nessa edição da revista Curta, o cinema do diretor Alan Ribeiro, um livro com um jeito diferente de contar a história de Noel Rosa e o rock clássico da banda Fuscas. A cidade é sempre um espaço fundamental em qualquer romance, sobretudo. Entre os escritores da tradição clássica brasileira, muitos se ocuparam da cidade do Rio de Janeiro. Machado de Assis talvez seja um dos exemplos mais emblemáticos, o primeiro grande escritor brasileiro se ocupa da cidade do Rio de Janeiro. Você pode mapear a cidade do Rio de Janeiro nas obras dele, desde o Dom Casmurro, a Esaú Jacó, a várias das outras obras. Você percebe, sei lá, a Rua Marquês de Abrantes, como ela é importante no Flamengo. Para mim, na condição de leitor, foi extremamente interessante. Eu conheci o Rio de Janeiro mais ou menos tarde. Começar a ler o Machado de Assis de novo e identificar os lugares nos quais se passam as histórias dele, que eu já conhecia sem conhecer esses lugares anteriormente. Ou seja, passar a construir um mapa da cidade extremamente eficaz, extremamente interessante, a partir da leitura de Machado de Assis, seus romances principais, talvez no maior deles, na minha opinião, o maior deles, o Dom Casmurro. Essa aqui é a primeira edição de um livro muito bom. Você não quer sentar? Nossa, Dom Casmurro. Assim você me deixa sem graça mesmo. O mesmo acontece com Lima Barreto. Lima Barreto tem uma relação talvez ainda mais direta com a cidade do Rio de Janeiro. Se percebe nas obras dele, no romance grandioso, inclusive como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ou num romance também como A Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, uma espécie de crítica entristecida, mas ao mesmo tempo interessada e amorosa à cidade do Rio de Janeiro. Essa relação, como eu disse, na obra do Lima Barreto é muito mais direta. Você percebe, inclusive, na obra dele, os deslocamentos que ele fazia como autor, do subúrbio em direção ao centro da cidade, com os trens antigos, com o bonde até o início da Zona Sul. Tudo isso aparece muito bem descrito e é usado, inclusive, como princípio orientador e ponto de partida para a crítica que ele vai fazer, não apenas à cidade, mas ao país como um todo. João do Rio é um dos maiores cronistas da cidade do Rio de Janeiro. Ele larga, então, esse âmbito um pouco mais amplo do romance que caracteriza ainda a obra de um autor como Machado de Assis, ou até de um autor como Lima Barreto. Ambos também foram contistas, foram cronistas também, mas João do Rio se ocupa da cidade essencialmente na crônica e mostra como a crônica é um gênero perfeito para lidar com as circunstâncias cotidianas, inclusive as mudanças, os processos de mudança pelos quais passa uma cidade. O meu romance A Casa Cai também se ocupa da cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, a grande tentativa que eu fiz nesse romance é mais ou menos a seguinte. Descobrir como o processo de construção da Zona Sul do Rio de Janeiro é paradigmático para compreender o funcionamento da cidade, o funcionamento do país e até o funcionamento do mundo como um todo. Vale para um autor como Machado de Assis, vale para um autor como Lima Barreto, para um autor como João do Rio, aquilo que Marx disse em relação a Dickens, aquilo que Marx disse em relação a Balzac, ou seja,
Eu aprendi mais sobre o funcionamento da sociedade francesa lendo Balzac do que lendo sociólogos franceses. A literatura sempre foi um veículo extremamente eficaz para compreender o funcionamento da alma aqui dentro e do mundo lá fora. Eu sou Alan Ribeiro, estou apresentando aqui meu segundo longa-metragem que chama Mais do que eu possa me reconhecer, que é sobre um artista plástico, Darel Valença Lins, sobre a nossa relação, sobre como ele vive num espaço de 800 metros quadrados sozinho, pintando, fazendo gravuras e, o que me deixou muito curioso, fazendo videoarte, que é uma arte que ele está descobrindo aos poucos. Então, me interessou demais esse olhar que parecia, de certa forma, infantil, descobrindo aquela câmera e truques de filmagem, e ao mesmo tempo um olhar construído, veterano das artes plásticas. Achei aqueles filmes caseiros dele sensacionais, foi o que me atraiu a princípio. E no filme a gente trata dessa questão metalinguística da minha imagem com a dele, uma mistura. Tentamos contar uma história através das nossas imagens, reconstruindo elas. E é isso o filme. E espero que passe bastante agora esse ano de 2015. Pronto, vocês estão filmados por Darel. Olha aí. Tirei umas imagens boas. Agora a gente vai entrar no seu filme? Hein? A gente vai entrar no seu filme agora. Hein? Vamos entrar no seu filme. Botar vocês no meu filme. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. A ideia desse livro era fazer com que esse público jovem, esse público novo que está chegando aí, cheio de garra, não se perdesse desse lado carioca, desse lado Noel Rosa. A ideia era fazer não só Noel, mas trazer para eles os grandes expoentes da música, de maneira que eles pudessem trabalhar. Então fazer pequenas induções de arranjo. E a gente pensou no livro que ele deveria ter a história do autor. Na mesma hora, quem seria a pessoa para escrever? Lembrei da minha querida amiga de colégio, Luciana Sandrone, que já era uma escritora da editora, e aí ficou muito mais fácil tudo isso. Eu pergunto com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. E eu comecei a ler muito, né? Lia a biografia do Didier, do João Máximo, né? E aí comecei a me interessar muito. Ele viveu 26 anos e fez 300 composições, né? Cada um melhor do que o outro, né? Então a gente ficou muito encantada, eu fiquei muito encantada com a vida dele, né? Que um rapaz de classe média querendo fazer samba numa época que o samba era do morro, eram das pessoas que moravam no morro, um dos únicos brancos, né, que subia o morro para aprender aquele samba do Estácio, né? Então eu imaginei essa ideia dele ter ido para o céu e lá no céu São Pedro diz para ele que não dá para escrever biografia, comenta que ninguém mais conhece ele aqui, e que ele não é mais tocado em rádio, e aí ele começa a ficar, não, então eu vou escrever minha biografia. E o nome do livro é Memórias Póstumas do Noel Rosa, uma brincadeira com Memórias Póstumas do Brás Cubas, do Machado de Assis, né, que conta a sua vida depois da morte. Mas assim, o essencial do livro, que São Pedro sempre fala, é sobre a música, né, sobre que as pessoas têm que aprender as músicas do Noel. E aí essa foi a ideia da Maria Clara, da gente no final ter as partituras com arranjos. Então as crianças leem, os jovens leem e depois podem tocar as músicas do Noel para elas serem voltarem para as rádios, para elas voltarem para, enfim, para as pessoas cantarem nos bares e reviver o Noel. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. Nós somos a banda Fuscas, do Rio de Janeiro,
A banda surgiu em 2006, quando eu comecei a compor algumas músicas. Eu mandei as demos para um festival, a banda nem existia ainda. E as demos que eu mandei foram classificadas para seletivas desse festival. Então eu comecei a recrutar uma galera para tocar comigo e encontrei esses caras aqui na estrada. Fuscas tem a ver com o carro Fusca, é uma mistura do carro Fusca com um pedal fuzz de guitarra, que é um pedal bem distorcido, um efeito bem distorcido, que os Mutantes usavam muito, Raul Seixas, Jimi Hendrix. Quem mais? Não, escreve F-U-Z-Z-C-A-S. Que é justamente essa mistura, que é bem o que a gente propõe mesmo, é fazer um som clássico e atemporal. O som do Fuscas é uma mistura de tudo que a gente ouve, né? A gente gosta de coisas mais dos anos 60 e 70 especialmente, mas não que tenhamos ouvidos fechados para o que vem sendo feito, né, atualmente, nos últimos anos. Enfim, como toda banda, né, bebe numa fonte, mas a gente mixa tudo e no final eu estou convicto que há um som que é o som do Fuscas, que é um som muito próprio e que vem conquistando fãs ao redor do planeta e até intergaláctico. Lançou recentemente o disco Feliz Dia de Hoje, que está no nosso site. Temos já em 2015 algumas músicas novas que não estão no disco, que a gente ao longo do ano vai começar a soltar. E a gente está em todas as redes sociais, sufocando geral. Facebook, Instagram, Twitter, Orkut, quando existia.